Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê no amor sua luz, não ouve nem crê na história da cruz, mas eu o contemplo regendo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. A fé está baseada exclusivamente no assim diz o Senhor.
Temos vários personagens na Bíblia que deixaram rastros, pegadas infalíveis para nós. E vamos tomar nesta hora Moisés, conforme acabamos de ler a seu respeito na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 24 ao 26. Moisés foi um grande homem, inteligente, e que havia nascido no mundo para certa realização de Deus. Comissionado. Era, portanto, um nazireu, um escolhido de Deus desde o ventre, separado para Deus. Ele tentou atingir o alvo, isto quer dizer, cumprir o propósito de Deus, cumprir o propósito de sua chamada, de sua vocação, através dos meios científicos, através da razão, da lógica. E a história nos ensina e nos diz que ele era, inclusive, um grande líder militar, um estrategista, um grande comandante. E a sua única maneira de fazer qualquer coisa ficou comprovado, que era matar. Porque este é o meio, é a única maneira de quem atravessa o caminho da razão, da lógica, da ciência. Tem que ser eliminado. É assim que se fazem os ditadores. É assim que os mafiosos e todo o poder não pode ser barrado, porque de uma forma ou de outra ele tem que passar por cima. E Moisés, para ser o que foi no Egito, ele tinha que ter esta meta, ele tinha que ser aperfeiçoado nisto. E ele era tão inteligente que ele podia ensinar aos egípcios inteligência, sabedoria. Um grande professor universitário, catedrático no Brasil, diz o seguinte: nós precisamos ter uma matéria nas universidades, na escola primária até. Valorizou muito a escola primária. E precisa ter história, geografia, matemática, português e inteligência. Isto quer dizer, ensinar inteligência, uma matéria denominada inteligência. Ensinar inteligência, ensinar sabedoria. O que muitas vezes não significa esperteza, mas inteligência. Para ter um bom senso de vida, para ter um bom senso nos negócios e coisas assim da vida natural. Então, Moisés, quando inventaram a anestesia, Deus já havia adormecido Adão lá no Éden. A Bíblia sempre deixa esse povo de boca aberta. Por quê? Quando o homem foi na Lua, quando o homem saiu, o russo foi no Sputnik ali fora. Ora, gente, Enoque já tinha sido trasladado antes do dilúvio, antes de Noé. Elias já tinha sido trasladado numa carruagem de fogo, porque naquele tempo o máximo que havia era carruagens, o rei tinha carruagens
especiais. Então Deus vem e supera. Você não vê aí o disco voador? Deixando o Pentágono, deixando os cientistas, a NASA, com coisas sigilosas, com segredos a respeito dos discos voadores? É porque o homem já voou, já saiu, já entrou em órbita, já saiu de órbita, já foi lá e vem cá e coisa e tal. Só que Elias, Enoque, foi muito além. Eles foram muito além da Lua. Eles nem olharam para a Lua. Aquelas poeira cósmica lá, crateras. Eles nem olharam. Aquilo não foi novidade nenhuma para eles. Curiosidade nenhuma. E nenhum desses planetas aí, dessa galáxia nossa. Elas estão em outra galáxia muito superior a nós, onde não se envelhece, onde não se morre, não morre. Elias foi visto no Monte da Transfiguração como ele era. E ele vai voltar, segundo Apocalipse capítulo 11. Então, sempre deixando, Deus deixa o homem aí de boca aberta. A verdade é essa. Mas o Moisés, o grande comandante Moisés, instruído sob a ciência do Egito, toda a sabedoria dele, que ele conhecia, terminava em matar. Não dava vida, mas matava. O importante seria dar vida. Nós temos aí a história verídica nos Estados Unidos de um irmão que matou o outro no hospital por amor, para não vê-lo mais sofrendo. Não havia recurso para ele. Por fim, ele foi até absolvido depois, porque ele não matou por ódio, matou por amor. Veja só. E convenceu o júri, o advogado convenceu o júri, que ele teve uma fraqueza mental, imbuído pelo amor e coisas assim. Mas eu me lembrei de um fato muito curioso. Quando um cavalo quebra a perna, o que se faz? Por mais que você ame o cavalo, você tem que dar um tiro na testa dele. Ou um boi, o animal tem que ser sacrificado. Uma gambazinha chegou na casa do irmão Branham, do profeta de Deus para esta era, com a sacolinha dela cheia de gambazinho, ferida por cachorros. E ela ficou ali quase morrendo. E as pessoas diziam, olha, dá o tiro de misericórdia, mata a bichinha, não deixa ela sofrer, não. E por um motivo ou por outro, o profeta chegou a ir até o extremo. Ele diz, olha, eu sou um caçador, mas não sou assassino. É muito diferente de ser assassino para ser caçador. Ser caçador e ser assassino tem muita diferença. Esse animalzinho não veio aqui para morrer, em outras palavras. E o certo é que ele deixou aquele bichinho ali, já com moscas assentando nela, e de repente o Espírito Santo diz, olha, a senhora Gambá veio aí para você orar por ela e você não orou até agora. Ele pediu perdão, foi lá, falou a palavra, e a bichinha levantou na hora, sadia, perfeita, caminhou com seus filhotes, chegou lá na frente e olhou para trás, como que dizendo, muito obrigado, irmão Branham, Deus te abençoe, eu vou roubar a galinha por ele, para criar meus gambazinhos. Quem sabe ela morreu até na primeira chácara, no primeiro galinheiro que ela foi roubar a galinha, para criar os filhotes dela. Mas o certo é esse, que ele não deu o tiro de misericórdia, porque ele tinha a palavra falada. Vai além da ciência, qualquer um, o Ibama de lá, ele que foi inclusive protetor da fauna, da floresta, guarda florestal, vivia no deserto, ele optaria, qualquer sistema de conservação, optaria por ele. Não tem jeito, tem que sacrificar o animal, deixar o bichinho aí sofrendo. Então, a questão é matar. É matar.
Eu me lembro também da minha avó sofrendo demais, já com 80 e tantos anos na cama, aquele caquinho lá. E naquele tempo os médicos tinham que ir em casa, né? E aquele médico, por fim, aplicando uma injeção na minha avó lá, mandou a minha prima, que é neta também. Ela disse, não, doutor, a enfermeira, ela disse, não, doutor, ela tem quem zela dela até o fim. Mas ela precisa descansar, isso é um absurdo, uma pessoa sofrendo desse tanto. Mas isso, ele estava no seu papel, está no seu papel. Matar é descansar. Tirar o tubo de oxigênio é um descanso. Alguém disse para um dos maiores médicos do mundo, deixou um bilhete, porque ele próprio tirou o tubo. Mas antes de tirar, ele deixou um bilhetezinho assim, doutor, o maior inimigo da humanidade não é a morte, é o homem. E tirou o tubo e expirou. Então é morrer, é matar. E Moisés foi com essa lógica para lá. E sabe o que aconteceu? Nós todos chegamos em situações iguais, semelhantes. Às vezes, um tanto diferente, mas as circunstâncias são as mesmas, são semelhantes. Em toda a sabedoria dele e tudo o que conhecia, ele falhou miseravelmente em realizar o que Deus tinha em mente para ele fazer. Ele encontrou a sua falha, justamente matando um egípcio, enterrando, escondendo-o na areia. E logo ele recebeu uma repreensão de um dos seus irmãos, que fez uma pergunta para ele: você nos matará como fez com aquele egípcio também? Baseado nisso, então, o que fez Moisés? Fugiu para o deserto, e ali, então, agora nós encontramos um profeta fugitivo. Fugitivo. Quantos profetas fugitivos nós temos aí? Não podem encarar a verdade. Quanta gente fugitiva. Depois de 40 anos, que Deus estava deseducando-o, tirando as coisas do mundo de sua cabeça, preparando sua mente exclusivamente para Ele, para Deus, tirando todos os seus doutorados e tudo mais, tirando dele a ponto de Deus poder operar em seu coração. A causa, o motivo de matar o egípcio foi esta. Foi para Deus conduzi-lo ao deserto e ficar ali 40 anos sem ensinar inteligência a nenhum inteligente. Oh, isso é uma mensagem tremenda, tanto para a cozinheira como para o reverendo, para o coronel, para o general, para o presidente da República, para todo mundo. Moisés, sendo um cientista, ele não abordou, veja só, a coisa como cientista quando ele viu aquela árvore pegando fogo, a sarça ardente. Ele não agiu como cientista, porque aquilo já havia saído dele. Lá, com o egípcio, ele agiu como um comandante, um guerreiro, matou. Mas agora, o que ele faria com aquela sarça ardente, com aquela árvorezinha que estava pegando fogo lá no deserto? Como cientista, logicamente, minha irmã, meu irmão, ele levaria aquilo para o laboratório. É como eles fazem até hoje, para invalidar a Bíblia. Eles já descobriram o que foi aquilo que ardia. Então ele teria levado aquilo para o laboratório, como fizeram com Mateus 28, 19, gerando assim um batismo falso nos títulos, lá em Niceia. Leva Atos dos Apóstolos para o coração,
dos apóstolos, para o Espírito Santo, não para o laboratório. Leva Mateus 28, 19, não para um laboratório dogmático, teológico. Leva para o cenáculo, leva para Atos do Espírito Santo, porque Atos dos Apóstolos são atos do Espírito Santo. Cumprimento das ordens de Jesus está em Atos dos Apóstolos. Esse é o laboratório de Deus. Ao encarar esta verdade, o que nós fazemos? Nós tomamos a versão por ela, vamos repetir várias vezes. Jezabel e Acabe não gostavam de Elias, tinham medo de Elias. Herodias e Herodes não gostavam de João Batista, porque era Elias também. E por que a Herodias, a Jezabel desta era, vai gostar de Elias? Nunca, jamais. Você nunca viu a igreja de Jesus Cristo como maioria. Desde o Velho Testamento, é sempre 1 contra 400. É sempre a minoria. Lá no deserto sobraram 2, Josué e Calebe. Minha irmã, meu irmão, pense nisso, porque viver por fé caminha-se até certo ponto com a razão, como disse Salomão. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você, para receber sua cura, sua bênção, sua salvação, você não precisa ser instrumento, ser ludibriado, enganado por nenhum estrategista do Egito. Você recebe diretamente de Deus. Não leve isso para laboratório, mas experimente isso. Tira as sandálias dos seus pés. Fique descalço, humilha-te. E Deus está obrigado com você. Ele cumprirá isso. Vivo por fé. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Sim, vivo por fé, Ele me guardará. Não leve aquilo que Deus te mostra para laboratório. Não leve a Bíblia. Não cometa esse crime. Não leve essa sarça ardente para interpretação. Faça como Maria, como Ana, como tantos outras e outros fizeram. Leve a Deus. Leve a Deus. Faça como Abraão e Ele te abençoará. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Sim, vivo por fé, Ele me guardará.
Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam no seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Sim, vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes daqui não há de se comparar. A glória celeste queremos fluir lá no nosso querido lar. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará.